Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de eclesiologia e para a gente já começar a encaminhar para o finalzinho do nosso assunto, hoje a gente vai trabalhar um tema bem legal, eu particularmente gosto, que é referente à estruturação da igreja como organização, né? Lembrando que na aula passada a gente trabalhou um pouquinho daquelas características da igreja e a diferença entre organismo e organização. O organismo como sendo a totalidade da igreja, a totalidade do corpo de Cristo, né? Todos os membros da igreja que estão espalhados pelo mundo, do passado, do presente, do futuro, seria o organismo, né? Todos aqueles que vão herdar o reino de Deus, aqueles que vão para o céu, e a organização como estrutura administrativa, como denominação, a organização como aquele movimento estruturado onde nem todo mundo vai para o céu, onde tem corrupção, onde tem coisas boas e ruins. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais essas características da organização, governo da igreja, distribuição de cargos, os tipos de cargos que tinha na igreja antiga, né, e alguns tipos que nós temos hoje. Então, a gente vai dar uma pincelada nisso aí e, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada lá. Então, uma coisa que eu gostaria de iniciar aqui é a questão daquilo que a gente chama de ministérios dentro da igreja. A palavra ministério significa nada mais, nada menos do que serviço. E a gente deixou aí uma fotinho, né, o famoso lava-pés, o momento em que Jesus deu exemplo, né, aos seus 12 sobre o que eles deveriam fazer simbolicamente, como eles deveriam agir, o que seria o ministério deles. Lavar os pés uns dos outros. Eles sendo a base da igreja, a estrutura da igreja, né, os fundadores da igreja, talvez os cabeças, a liderança, eles iam ter a noção de que a pessoa que está acima, que a pessoa que está no governo, que a pessoa que tem autoridade é aquela que se abaixa para servir, é aquela que se abaixa para pegar nos pés sujos, suados, cobertos de pó dos seus companheiros e lavá-los, independente se ele vai lhe negar, se ele vai lhe trair, se ele é uma boa pessoa, se ele não é, da maneira como Jesus fez com Pedro, que lhe negou, com Judas, que lhe traiu, com Tomé, que não teve fé. Então, talvez uma das características mais marcantes dessa questão do ministério, do serviço, seja isso, a questão do serviço ao seu próximo como marca principal do exercício do seu ministério, né? Independente se é pastoral, se é evangelista, missionário, músico, a característica base é servir ao seu próximo como forma de servir a Deus. Então, a apostila, ela dividiu essa questão de ministérios como ministério geral e profético e ministério local e prático. Resumidamente, o que seria o ministério geral e profético? O ministério geral e profético seria aquele que você tem independente do local que você congrega ou da posição que lhe foi dada dentro de um ministério religioso, dentro de uma denominação. Então, tem muito a ver com aquilo que a gente denomina como chamado. Né? A gente sempre usa essa expressão, fulano foi chamado para isso, fulano foi chamado para aquilo. É um dom que Deus te deu, né, que se desenrola em um serviço que você vai prestar, seja ele dentro da igreja, seja ele fora da igreja, seja ele dentro de uma comunidade, seja ele dentro da sua casa, seja ele nos locais para onde você vai. Então, o ministério geral e profético, ele não está preso a um cargo que te dão. Tá? E aí a gente deixou como texto base Efésios 4, o versículo 11 e o 12. Eu acho que é melhor colocar só Efésios 4. Beleza. E aí Paulo está falando, né? A gente vai usar muito Paulo para falar sobre esses assuntos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui é algo que a gente está falando de chamado, de ministério, como o dom que Deus te deu.
tá? Então, a gente poderia usar esses nomes também como cargo? Depende, né? Ele mesmo deu uns para apóstolo, dá para colocar apostolado como cargo? Ele deu outros para profetas. Profetas eu acho que já é mais complicado você criar um cargo de profeta, seria esquisito, né? Pelo menos antibíblico. Outros para evangelistas, aí a gente tem cargos, né? Mas nada disso aqui pode ficar preso dentro de uma estrutura, dentro de um cargo. Porque o apóstolo, essa palavra apóstolo, a gente vai entrar nele já, ela significa enviado, né? Alguém que recebeu, que foi comissionado, que recebeu uma ordem de um superior e vai até um determinado local para exercer uma função. Então, o apóstolo ele é uma espécie de missionário. E isso pode ser ou não reconhecido pela igreja, mas é uma função daquela pessoa, é o dom que aquela pessoa recebeu. Claro que algumas igrejas vão colocar esse apóstolo como um cargo, como uma titulação, né? Hoje em dia tá muito banalizado esse título, porque principalmente no meio evangélico, antigamente o pastor ele tinha algum respeito, né? Esse título, pastor, tinha algum respeito. Hoje em dia não tem mais, né? Foi banalizado. Aí o pessoal quer títulos mais sublimes, né? Apóstolo, bispo, alguma coisa que dê mais credibilidade para aquele cara. Então, embora o pessoal use esse título, apóstolo, ele é muito mais um ministério dado por Deus que está para além da igreja, que está aí para além do cargo desenvolvido. Bom, e aí ele deu outros para profetas, né? Profeta não tem cargo. O profeta do Antigo ou Novo Testamento, ele tem basicamente uma função. Ele é um homem que recebe uma inspiração de Deus e passa a mensagem, né? Outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Pastores também é cargo, né? Doutor a gente não usa muito como cargo dentro da igreja, evangelista também não. Mas todos esses ministérios aqui, eles estão totalmente ligados a algo que Deus planta dentro do homem, né? Há um chamado que vem, vamos colocar assim, usando as palavras de Jeremias, né, do capítulo 1, desde o ventre. Tem uma música do Rodolfo Abrantes, onde ele diz que o que Deus pede dele foi aquilo que Deus mesmo plantou dentro dele. Então, eu enxergo particularmente o ministério chamado dessa forma. Tem outros textos, tá, que vão trabalhar muito mais as características dos dons, outros que vão trabalhar um pouco mais a característica desses ministérios, mas esse aqui ele é também um bom exemplo, tá, para a gente começar a falar sobre ministérios. E aí eu tentei dar uma resumida aqui nessa questão do pastor, do profeta, do evangelista, principalmente para a gente não só passar, né? Só, aqui tem o pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo. Essa palavra apóstolo, como eu comentei, significa missionário ou enviado, né? Muito mais enviado, mas a gente tem a característica de um missionário. E uma observação que eu faço aqui é aquela velha questão, né? Apóstolos não são só os 12 ou existe a possibilidade de ter outros? As igrejas mais conservadoras, vamos pegar a igreja presbiteriana, a própria Assembleia e outras, vai considerar que apóstolos foram apenas os 12. Né? Por quê? Porque os apóstolos foram chamados diretamente por Jesus. Então, argumenta-se que não tem como ter outro apóstolo, porque não tem como ele ter sido chamado direto por Jesus. Os 12 apóstolos principais, um deles traiu Jesus, e no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos existe um concurso para saber quem iria ficar no lugar de Judas, né? E qual que eram as condições para substituir Judas Iscariotes. Tinha que ter sido uma testemunha ocular da vida e morte, ministério
candidatos, tiraram sorte, um deles foi escolhido. Então, baseado nessas atribuições, ter sido escolhido por Jesus, ou ter sido uma testemunha da sua vida, morte e ressurreição, é que dizem não ter a possibilidade de ter novos apóstolos. Até porque os apóstolos, os 12, eles tinham características peculiares. Eles podiam fazer milagres, eles tinham autoridade para fundar a igreja, eles curavam. E poder ter apóstolo hoje em dia assusta um pouquinho, porque parece que a autoridade que tinha aqueles apóstolos, se é possível ter apóstolos hoje, então os mesmos apóstolos também têm a mesma autoridade. Então os apóstolos de hoje também teriam autoridade para escrever algo sem ser inserido na Bíblia. Talvez esse seja um pouquinho da estranheza, né, da reação de pessoas que dizem que não é possível ter apóstolo hoje em dia. Tá? Mas existe também aquelas pessoas que fazem divisão entre apóstolos e os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são realmente esses que foram escolhidos por Cristo e depois um que substituiu Judas Iscariotes. Só que a lista não para aí. A Bíblia apresenta outros apóstolos, né? A gente tem o próprio apóstolo Paulo. Não, então alguns vão argumentar, não, o apóstolo Paulo foi aquele que Deus realmente escolheu para substituir Judas. Só que a gente não tem isso ratificado na Bíblia. Para piorar, a gente tem ainda o fato de que Barnabé também é chamado apóstolo. Depois a gente tem Romanos 16, 7, um homem e uma mulher, Paulo dizendo que eles se destacaram no apostolado entre os apóstolos. Então, a Bíblia ela nos mostra que apóstolo está muito mais na condição do chamado da pessoa do que puramente aqueles 12 que foram chamados. Tá? Por exemplo, vamos pegar lá Atos 14, que é um texto que eu acho que fala sobre Timóteo. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando. Esse é o ponto em que Paulo está pregando, né? Aí ele cura um enfermo e as pessoas acreditam que Paulo e Barnabé eram deuses gregos e começam a oferecer sacrifícios para eles. E aí o autor Lucas, né, comenta que chama Paulo e Barnabé de apóstolos. O outro texto que eu comentei está em Atos 16, versículo 7. Atos 16 não, perdão, Romanos. O capítulo 16 faz várias saudações e entre eles Paulo fala: saudai Andrônico e Júnias. Essas Júnias aqui é muito comentado por conta do ministério feminino, que é tão debatido dentro das igrejas. Meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, entre os enviados, né? Então existe aí a possibilidade de ter mais pessoas que receberam esse título de apóstolos, embora não fosse especificamente dos 12. Bom, eu sou desse último posicionamento, né? Mas respeito também, a gente respeita quem tem a ideia de que os apóstolos eram apenas aqueles 12. Profetas e mestres. Bom, aqui na questão dos profetas, sempre, né, como tudo na vida, vai existir dois lados. Vai ter gente que vai dizer assim, olha, os profetas do Novo Testamento é um ministério, o profeta do Antigo Testamento é outro completamente diferente, né? Pelo mesmo motivo que eu comentei dos apóstolos. Se o profeta do Antigo Testamento ele tinha autoridade por conta da inspiração divina para escrever algo canônico, considerado inspirado pelo Espírito Santo, e introduzir na Bíblia, por que o profeta do Novo Testamento de hoje não tem a mesma autoridade? Então a gente precisa dizer que o profeta do Antigo Testamento estava debaixo de um tempo, de uma aliança ou de uma dispensação, de um propósito específico, e o profeta do Novo Testamento é outra coisa, é outra história, né? Mas, na prática, o ministério é o mesmo. O profeta nada mais é do que uma pessoa que Deus escolheu e em um momento específico coloca sobre ele o seu espírito para que ele comunique uma mensagem da parte de Deus. Essa mensagem
pode ser a predição do futuro de algo que vai acontecer. Essa mensagem pode ser revelar algo que está no oculto do coração de alguém, né? Essa mensagem pode ser uma repreensão, uma exortação. Essa mensagem pode ser uma mensagem de conforto, de consolo. Então, você encontra na Bíblia vários momentos de atividade proféticas que é muito similar, tanto do Antigo como no Novo Testamento, né? Pessoas que revelando coisas que era impossível que elas soubessem por si só, enfim. Vamos ler aqui o slide. Homens que falavam inspirado pelo Espírito Santo, essa fala pode ser de advertência, conforto ou predição de algo que vai acontecer. Falar de coisas que estão em oculto, ou falar de coisas que estão em oculto, etc. Perdão. Vale lembrar que 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14, importante aqui, a gente não vai ler 3 capítulos, né? Coloca o dom profético acima dos demais. É interessante, a gente tem aí 3 capítulos no 12, iniciando a falar de dons. O 13, que está no centro, fala sobre amor. E o 14 segue-se falando sobre dons. E Paulo ele faz muito a exortação de que eu quero que a igreja fale em línguas, por exemplo. Ele usa essa expressão. Mas eu quero muito mais que vocês profetizem. Porque se eu for falar... como que ele comenta? Porque a língua estranha ela é para edificação da própria pessoa, né? A pessoa que ora em espírito, ela ora bem, o seu espírito ele é edificado, mas a pessoa que profetiza, ela profetiza para as pessoas que estão à sua volta, então existe edificação, né? A profecia, ela é muito mais para a igreja. E ele faz também uma observação muito interessante, que se uma pessoa leiga, que não conhece o cristianismo, que não conhece a manifestação de dons espirituais, entra no meio dos cristãos e vê eles falando em línguas, é algo que acontece hoje e que acontecia na época. Eles se escandalizam, vão dizer que são loucos. Porém, se uma pessoa que não conhece da mesma forma entra e vê eles profetizando, né? E aí Paulo entende aqui nesse contexto que a profecia seria revelar os segredos do coração dessa pessoa. Essa pessoa pode confirmar que Deus de fato está no meio deles. Então Paulo ele tem uma predileção pelo dom de profecia e em preterimento ao dom de línguas estranhas, né? Ele cita outros dons, né? Aí em 1 Coríntios 12, 14, mas você vê que ele tem um apego aí pelo dom de profecia. Atos 21, 9 e 11, a gente tem aí uma manifestação profética e a gente vai ler alguns textinhos de 1 Coríntios, né? Só para a gente não ficar aqui só nas minhas palavras. Aqui. Então, a gente tem Atos 21, 19 e 21. Isso é só Atos 21. E tinha... Vamos pegar do 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com ele chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos no caso, ficamos com ele. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então aqui você vê um exemplo de atividade profética no Novo Testamento, né? Ali no versículo 9, você vê que existiam 4 mulheres, as filhas de Filipe, que profetizavam, e você vê esse Ágabo, que é um profeta desconhecido, né? Você encontra ele apenas aqui, e ele faz essa
predição, dizendo que Paulo vai ser preso quando ele chegar em Jerusalém. Então é muito parecido com a atividade profética que a gente tem no Antigo Testamento. Então, 1 Coríntios, como a gente comentou 1 Coríntios, a gente tem 12, 28. Vou colocar aqui de novo, 1 Coríntios 12, 28. Que ainda é sobre os dons e às vezes mescla um pouquinho com aquilo que a gente chama de ministério. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, aqui ele coloca em ordem, né, aquilo que ele considera ser superior e outro inferior. Em segundo lugar, profetas. Então, abaixo de apóstolos, ele já coloca a classe dos profetas, que embora não seja um cargo dentro da igreja, era uma consideração de alta patente, né? Se a gente colocar aqui, que está logo abaixo dos apóstolos. Em terceiro, doutores, né? Intérpretes aí da lei, das escrituras. Depois, aqueles que operam milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, aqui você pode ver que existe uma questão de cargo, existe uma questão de dons, tudo misturado. E Paulo ele vai mesclando, né? Porque para eles não tem cargo ou tem dom, são pessoas que exercem uma função. Ser profeta é um cargo? Não, mas ele exerce a profecia. Quando Deus ele dá o comando, ele fala. Então, é uma pessoa que você tem que ter em estima logo abaixo dos apóstolos, ou que tem uma autoridade que vem logo abaixo dos apóstolos, que embora não seja um cargo, Deus lhe deu o dom. E aí, doutores, pessoas que operavam milagres, depois dons de curar. Aqui a gente pode ver que está muito mais relacionado a dom, né? Porque profecia é dom. Ser um doutor, a gente poderia considerar como dom a sabedoria que Deus deu ao homem para estudar, né? Mas a gente não costuma classificar doutor como dom. Operar milagre, fazer curas, sim. Socorro está muito mais relacionado à disposição da pessoa em ajudar o próximo. Governos, variedades de língua. Variedade de língua é outro dom. E está numa caixinha onde o apóstolo, que não é um dom, está ali, né? É um chamado. Então você pode ver que às vezes pode parecer confuso, mas para Paulo está tudo dentro de uma mesma caixa e ele nivelou dessa forma. Seja a pessoa que tem um cargo para exercer um determinado ofício, um determinado ministério, ou seja a pessoa que tem apenas um dom, né? Ele coloca um mais para cima, outro mais para baixo, de acordo com aquilo que ele considera mais importante para a igreja. 1 Coríntios 12, 28. E depois o 14. Vou ler um pouquinho rápido aqui. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, como eu comentei. O que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ok? Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Tá? Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, você pode ver nitidamente aqui a predileção de Paulo em relação a um dom que edifique a igreja e não apenas a si mesmo, né? A não ser que o que fala em línguas também interprete e aí possa dar edificação ao corpo. Do 22 ao 25, ainda no mesmo capítulo, de sorte que a língua são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, ele fala que as línguas estranhas é um sinal para os infiéis, porque eles não entendem. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Falando no contexto de que a profecia ela edifica os fiéis, então é direcionada para quem faz parte da igreja. Agora, tem aquela questão, se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que são loucos, mas se todos profetizarem,
e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançados sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então foi o que eu comentei. Quando uma igreja fazendo uso, de fato, dos dons espirituais, né, porque a gente sabe que existe muita charlatanice hoje em dia, existe muita gente fazendo invenção de línguas estranhas, invenção de profecia, a fim de tomar para si o título de profeta e receber, né, uma certa glória das pessoas, que inventam algumas coisas que até acaba sujando o nome das igrejas pentecostais ou de movimentos carismáticos. Mas uma pessoa ou uma igreja que faz o uso correto de dons espirituais, que não inventa coisas, normalmente passa por esses processos. Né? Alguém fazendo uso do dom de profecia pode revelar coisas ocultas que somente aquela pessoa sabia, e ela pode realmente testificar que Deus está no meio daquele povo. Assim como a língua estranha assusta, né? Acaba sendo um sinal, mas não traz edificação. Então, sobre a questão dos profetas é isso. E os mestres, eu acho que, resumidamente, são pessoas que Deus ele levantou no meio da igreja para ler, interpretar e ensinar as pessoas. E na época de Paulo, né, a gente não tinha Bíblia, Novo Testamento, a gente tinha vários pergaminhos do Antigo Testamento, e era feito o uso deles não para ensinar a lei de Moisés, né, como era feito nas sinagogas, mas os trechos que falavam sobre Jesus, e com o tempo foi sendo redigido as palavras de Jesus, como Mateus, eu acho que Mateus foi escrito, se não me foge a memória, Mateus e Lucas mais ou menos no mesmo período, ano 60 ou 70 depois de Cristo, acho que Marcos foi o primeiro no ano 49, pode ser que eu esteja trocando um pouco as datas, mas Marcos foi o primeiro, Mateus e Lucas veio depois, e por último de João, por volta do ano 90 aproximadamente ali, um pouco antes da morte dele, né, junto com as 3 cartas e o livro do Apocalipse. E aí sim, com o tempo, as cartas de Paulo circulando, formou-se o cânon do Novo Testamento, mas esse dom, esse cargo, esse ministério de mestres, doutores, ele vem desde antes da separação ali do Novo Testamento, e até mesmo o Antigo Testamento eram alguns rolos que eles tinham, né? Ninguém tinha os 49 livros do Antigo Testamento da maneira como nós temos. Ministério local e prático tem muito mais a ver com a organização de cada igreja, baseado naquilo que eles acreditam ser o melhor para o seu rebanho. Tá? Aqui, claro que tem que se tomar bases bíblicas para estabelecimento desses ministérios práticos, mas não dá para colocar uma base e dizer, olha, todos têm que ser assim porque a Bíblia mandou ser assim. A Bíblia dá uma base, mas uma igreja numa comunidade pobre é diferente de uma igreja no Alphaville. Uma igreja no Brasil é diferente de uma igreja na Rússia. Existem demandas diferentes, dificuldades diferentes, questões, sabe, a serem resolvidas, onde um específico corpo de liderança é mais importante aqui e menos importante ali. Então, embora a Bíblia ela tenha um modelo que foi estabelecido para a sua época, talvez esse mesmo modelo não seja viável hoje. Porém, existem diretrizes bíblicas que são necessárias que sejam seguidas. Então, vamos começar. Alguns nomes citados: pastores, presbíteros e bispos. Por que a gente colocou tudo junto? Porque todos 3 tinham mais ou menos a mesma função. O que significa presbítero? Anciãos. Tá? Os anciãos eram os líderes da sinagoga, com o tempo passaram a ser os líderes da igreja também, e Paulo usa muito essa palavra quando se refere a eles. Os bispos, né, os episcopos, que é a palavra grega, eles também estão ali na mesma linha de liderança da igreja,
E, e com o tempo eles passaram a se tornar muito mais supervisores de uma determinada região do que apenas um líder local. E a expressão pastores, ela traz um pouco do sentido cultural ali de Israel, que sempre teve muitos pastores por conta da região e da maneira como eles sobreviviam, né, de pastorear gado, de arar a terra. É uma expressão utilizada para líderes da igreja. Tá? Então, todos os três títulos é praticamente para a mesma coisa. São a liderança da igreja. E haviam requisitos básicos, né? Então, nisso entra aquilo que eu falei. Hoje tem igreja que tem bispo, hoje tem igreja que tem pastores, hoje tem igreja que tem presbíteros. Hoje tem igreja que tem um só mandando em tudo, tem igreja que é um conselho. Dá para respeitar e dizer que ambos podem estar corretos, uns têm mais pontos positivos, outros têm mais pontos negativos, mas existem requisitos a serem respeitados, né? Mesmo com todas as diferenças. Esses requisitos a gente tira principalmente das cartas paulinas, né? Acho que a Epístola a Timóteo ali, Tito, tem algumas coisas que não dá para extrapolar. Por exemplo, o líder, aí acompanhando o slide, tem que ser capacitado para ensinar, tem que ter um bom testemunho diante das pessoas, as pessoas não podem ter do que acusar, tem que ser aprovado, as pessoas não podem reprovar por conta de algum motivo. Bom governo da própria casa, ser hospitaleiro, monogamia, né, ser marido de uma só mulher, honestidade, vigilância, ser um exemplo para as pessoas, cuidar de si próprio, ser piedoso. Então, isso aqui é o básico, tá? Para que uma pessoa possa ser considerado líder de um ajuntamento, líder ali de uma comunidade cristã. E aí tem proibições. Não pode ser neófito, ou seja, novo na fé, poligâmico, alcoólatra, tímido, ganancioso, ser tirânico, né? Querer governar tudo, mandar em tudo, se aproveitar das situações, despótico significa. Falador de coisas inúteis, contencioso, divisor, ele não pode consagrar obreiros precipitadamente, ser murmurador, reclamão, interesseiro. Tudo isso é uma lista resumida que a gente tirou dessas referências que a gente deixou aqui. Tem algumas obrigações, a grande maioria delas se resume em pregar e ensinar a palavra a todos, mas também visitar enfermos, visitar os órfãos e viúvas e supervisionar as igrejas. Então, a gente não vai ler todos, mas a gente poderia, por exemplo, usar Timóteo, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Ele é bastante usado tanto para o pastor, mas principalmente para o diácono, ou eu acredito que está tudo junto. Ah, legal, consegui puxar uma perícope aqui, um recorte. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado ou o bispado, ser um bispo, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, aí são os itens que a gente falou, né? Honesto, ter uma mulher só, não beber muito vinho, não ser espancador, né? Não ser violento, não ser ganancioso, gostar de dinheiro. Governe bem sua própria casa, tendo filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não governa sua própria casa, vai ter cuidado da igreja? Não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora e não caia em afronta e no laço do diabo. Acho que do 8 para frente é que começa o ponto do diácono. Mas nesse ponto, a gente já tem aí uma ideia do que Paulo exige dos líderes. E assim, capítulo 5 do 17 ao 22, a segunda epístola ao Timóteo 1:7, 2 do 15 ao 16, versículo 24, Tiago 5:14 também fala sobre, 1 de Pedro também 5, 2 e 3, Judas versículos 11, 16 e 19, Hebreus 13:7. Tem bastante coisa aqui falando sobre esse resumo aqui de requisitos, proibições e obrigações da liderança da igreja, independente do formato que ela esteja. Tá? É um conselho de presbíteros, é um bispo só, é um pastor, enfim, a gente tem que ter
essas referências aqui. E aí a gente tem a questão do diácono. Essa palavra diácono, se for traduzir ao pé da letra, é o servo, é aquele que serve as mesas, é o garçom. Tá? Em que contexto que ele surge? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Havia apóstolos que pregavam o evangelho e uma necessidade de se distribuir alimentos pelas pessoas pobres, pelas viúvas. As pessoas vendiam o que tinham, davam valor no pé dos apóstolos para que ninguém tivesse falta de nada. Mas estava tendo uma segregação. Viúvas judias estavam sendo separadas de viúvas helênicas, de fala grega. Né? A gente tem que lembrar que o povo de Israel ele estava disperso pelas terras. E algumas viviam em Jerusalém, nasceram em Jerusalém, falavam a língua deles. Outras eram viúvas que falavam grego, porque estavam num território que há um tempo atrás foi helenizado. Foi dominado pelos gregos, aprendeu grego, tinha judeus que vinham de outras partes do Império Romano de língua grega, e estava tendo separação entre viúvas e viúvas. Algumas viúvas de fala grega não estavam sendo assistidas, não estavam recebendo nenhum tipo de ajuda. E aí, os apóstolos falaram, olha, a gente não pode parar de pregar o evangelho para cuidar das viúvas. É um trabalho importante, mas a gente precisa separar homens fiéis aqui para tomar conta desse negócio. E aí, as características desses homens é que fossem cheios do Espírito Santo, tivessem um bom testemunho, conhecessem a palavra de Deus. E aí separou-se 7 diáconos. Por isso, Filipe, que era dos 7, que a gente leu agora há pouco. Aí foi o início do diaconato. Hoje em dia, algumas igrejas ainda usam essa expressão diácono, outros adaptaram, outros não utilizam. Mas ainda assim você tem, por exemplo, em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, requisitos como tinha também os pastores. Paulo aproveitou para pegar todo mundo aqui. E aí do versículo 8 em diante, de sorte que os diáconos sejam honestos, de língua não dobre, não dado muito vinho, não cobiçoso de dobra e ganância, guardando o ministério da fé, uma consciência pura. Esses também sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. E aí ele também fala para as mulheres que sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem os seus filhos, suas próprias casas, porque aqueles que servirem bem como diácono vão adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, é quase a mesma coisa, a requisição do diaconato e do pastor, embora para o pastor ele precise, para o líder, para o bispo, para o presbítero, ele precisa de muito mais. Existem muito mais obrigações em relação ao cuidado com as pessoas e ensino da palavra. Bom, e daqui a gente vai começar a ir para o final. Entra aqui a parte de organização e governo da igreja, que, embora quando a gente leia a Bíblia, a gente tenha uma noção de mais ou menos como as coisas aconteciam, algumas igrejas tentaram até recuperar um pouco para implantar, e não adianta, cada igreja vai ter a sua. E alguns vão funcionar muito bem, outros não. Algumas têm muitos pontos negativos, outros têm menos. Mas não dá para tecer aqui muitas críticas. Existem muitas formas de governo diferentes, estruturas complexas, outras mais simples, Cada igreja tem o seu caso. Mas a gente tem pelo menos 3 formas que são as mais importantes. A congregacionalista, a episcopal e a presbiteriana. Presbiteriana não a denominação, mas daí também saiu o nome, mas no sentido de governo mesmo. Modelo congregacionalista, para a gente resumir. Todo mundo tem palpite, todo mundo tem voz, todo mundo tem poder de voto. Vamos escolher quem vai ser o líder da igreja. Todo mundo pode votar. Vamos escolher se a gente vai
pagar aluguel ou vamos comprar um terreno para a igreja. Todo mundo vai votar. Então, é democracia total. O que parece muito atraente, a princípio, pode ser algo que, modéstia à parte, a gente considera um pouco perigoso. Porque decisões que precisam ser tomadas dentro da igreja precisa ter um mínimo de capacitação. Eu estava comentando em sala esses dias que, por exemplo, hoje em dia as pessoas votam para escolher os seus deputados, mas a grande maioria da população às vezes mal sabe o que faz um deputado. Votam para escolher um vereador e às vezes nem sabe o que faz um vereador. Então, como alguém que não conhece a Bíblia e não conhece os requisitos básicos para que uma pessoa possa ser pastor, pode votar para escolher quem quer que seja o seu pastor. Então, é legal, é democrático, é muito bom, todo mundo tem voz? É, mas imagine uma igreja onde de repente 80% da sua membresia ainda é neófita, ainda é nova na fé, ainda está dando os primeiros passos, ainda não tem conhecimento bíblico, ainda está engatinhando, né, tomando leite, como a gente fala, está na primeira fase ali da vida cristã. Imagina o tipo de líder que essa igreja vai escolher se todo mundo votar. Talvez seja um líder despreparado, talvez seja um líder também novo na fé, talvez seja um líder imaturo. E esse tipo de líder pode causar problemas à igreja. Então, tem muitos contras aí, e por isso você não encontra tantas igrejas assim que são totalmente congregacionalistas, né, onde todo mundo pode votar. A base que eles encontram dentro da Bíblia para dizer que o governo da igreja é melhor dessa forma está em Atos capítulo 1, do versículo 15 ao 26, e capítulo 6, do versículo 1 ao 6, e o 15 e 22. O que eles falam? Atos 1 vai falar sobre a escolha daqueles que vão daquele que vai substituir Judas. Então, a partir do versículo 15, você tem: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas, disse: homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco, alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu. Ele vai falar, né, sobre tudo que Judas fez. E aí, no versículo 21, ele diz: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi tomado e foi recebido em cima, um deles faça conosco testemunha. Apresentaram aí José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então, aqui Pedro está falando à multidão que precisa de alguém para substituir, né, Judas, e a multidão escolheu 2 homens. Então aqui a gente tem um exemplo. Quando você vai para o capítulo 6, né, você tem outro exemplo. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve a murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram quem? A multidão. A multidão dos discípulos, e disseram: não é razoável que a gente deixe a palavra para servir as mesas. Escolhei. Então eles falaram para a multidão dos discípulos. Eles chamaram a igreja e falaram: olha, escolham aí dentre vocês homens de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo, para a gente constituir sobre esse importante negócio. Então você tinha 12 discípulos, mas você também tem uma multidão que faz escolhas, né? Isso é importante, embora eu tenha criticado o modelo congregacionalista, mas é importante porque é o povo quem conhece a reputação das pessoas. É muito fácil uma ou duas pessoas pegar um terceiro e colocar ele em uma determinada responsabilidade, em uma posição de importância. Mas é a multidão que conhece o entrar e sair dessa pessoa, né? O levantar e o deitar. É a multidão que conhece como que ele anda na rua, como que ele se veste, qual que é a fama dele. Então, é por isso que
é legal, às vezes, você ter uma mescla. Para alguns assuntos, dar voz ao povo, para outros, você escolher pessoas que tenham capacitação para tomar determinadas decisões. Aí outro exemplo é Atos 15. Atos 15 já é um bom exemplo de mescla, porque em Atos 15 estão decidindo: o cristão que não é judeu precisa guardar a lei de Moisés ou não? Alguns homens da liderança se reuniram para orar, estudar e decidir. Mas depois que eles decidiram, na hora de enviar os homens com as cartas para decidir quem vai levar essas cartas para anunciar a decisão ao povo, aí foi a multidão que escolheu, que é justamente Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. E aí dá o nome dos homens, né? Então a igreja estava junto aqui na hora de dizer quem seria enviado para comunicar a decisão do conselho. Depois do modelo congregacionalista, o oposto seria o episcopal. O episcopal seria aquele onde você tem um líder que toma todas as decisões. Tá? Então, é basicamente isso. A apostila vai utilizar o exemplo da própria Igreja Católica, que tem o Bispo de Roma, que tem o Papa, né? No caso, antes era apenas o Bispo de Roma, antes da estrutura que tem hoje, onde ele tem autoridade, os seus bispos, arcebispos, têm autoridade para fazer e desfazer. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa exclusiva da Igreja Católica. Dentro de igrejas evangélicas você tem, se eu não me engano, a Igreja Metodista Episcopal, que também tem essa estrutura. E, de certa forma, se você pegar de alguma forma a Assembleia, os pastores eles também têm um poder de decisão muito grande. E no contexto evangélico, inclusive, pode ser algo bom e pode ser algo ruim, dependendo de quem está à frente de uma determinada igreja, esse poder de decisão rápido. Porque quando você tem um governo episcopal, onde um homem só pode tomar todas as decisões, as coisas são mais ágeis. Ele pode pensar e idealizar, conversar com pessoas, claro, se aconselhar, e falar: olha, a gente vai abrir um ponto de pregação, a gente vai abrir uma igreja, a gente vai pintar, a gente vai comprar um terreno, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e isso torna ágil as coisas, né? Enquanto aquelas igrejas que têm conselho, que têm votação, às vezes acabam ficando mais atrasadas, por ser mais demorado, mais burocrático as tomadas de decisão. Pode ser bom o governo episcopal quando você tem uma pessoa capacitada e experiente à frente de uma obra, como pode ser muito ruim quando você tem alguém despreparado, porque ele sozinho pode tomar decisões ruins, decisões erradas que podem acabar levando um ministério aí à falência. Tá? Então, esse modelo episcopal acaba sendo uma das formas de governo mais antiga da igreja. Você tem aí praticamente desde o período patrístico, século II depois de Cristo para frente, Irineu de Leão, Cipriano de Cartago e vários outros bispos da igreja defendiam essa questão de a igreja tem que ter um bispo e ele tem autoridade e tudo mais. E com o tempo foi desenvolvida a doutrina também, por conta dos concílios, da sucessão apostólica, né, de que a autoridade dos apóstolos foi passada para frente para os demais bispos. E o último modelo aqui para a gente acabar por hoje é o modelo presbiteriano. Ele é interessante, eu acho interessante, porque é um modelo onde um conselho vai tomar as decisões. Assim, a responsabilidade não fica apenas na mão de um homem, na mão de uma mulher. A responsabilidade não fica, para uma pessoa só ali sofrer pelas decisões erradas ou depender da capacidade, da inteligência, da experiência de uma única pessoa. Duas cabeças, como diz o ditado, pensam melhor do que uma, né? Algumas pessoas vão dizer, é mais burocrático, é mais difícil, muita gente opinando.
de fato é, mas às vezes pode ser um pouco melhor. Então, quais são os textos, né, que a gente tem aqui, ao qual eles alegam que um grupo de líderes é o modelo mais correto na hora de liderar uma igreja? 1 Tessalonicenses 5,12, vamos dar uma olhadinha lá. Vou colocar só 1 Tessalonicenses 5. Quero ler mais um pouquinho. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então existe um plural para falar aqui sobre aqueles que lideram sobre a igreja. Tá? E a gente tem mais exortação aqui, né? Que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Hebreus 13:17. Então vamos colocar aqui Hebreus 13, no versículo 17. Obedeceis a vossos pastores, plural, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Não vos seria útil. Então você tem um plural aqui em relação àqueles que lideram sobre a igreja. E 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros, plural, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho, aqui é conselho para os presbíteros, tá? Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Enfim, vai ter mais admoestações, mas indica aqui que existem presbíteros admoestando a igreja. Bom, a gente não pode dizer que um é errado e o outro é certo, né? Eu vou dizer que sempre depende. Todos eles têm pontos positivos, como a gente comentou, e pontos negativos. A questão é o que dá certo em cada lugar, né? Não posso dizer que um está errado, que um é antibíblico, mas é necessário sempre avaliar qual que funciona melhor, tá bom? Pessoal, então é isso. Em relação a ministérios, a gente não entrou aqui em dons espirituais, porque eu acho que foge um pouquinho, mas em relação a ministérios, em relação a cargo, tudo isso sempre vai ser relativizado em relação às igrejas, né? O ministério, como a gente disse no começo, é algo que vem de Deus. Deus chamou alguns para serem evangelistas, levar a palavra, outros para apóstolos, outros para ensinar, outros para pastorear. E aí alguns desses ministérios vão ser transformados em cargo, como o próprio pastor, o próprio evangelista. E dentro disso, algumas dessas pessoas vão receber dons espirituais para profetizar, para curar, para fazer milagres. Alguns aí são mais escassos do que outros. E não dá para dizer que dentro de determinada igreja a estrutura está errada e a outra está certa, porque essa criou um tipo de cargo, a outra criou outro tipo de cargo, né? Cada igreja se organiza da maneira como acha necessário para que a obra desenvolvida lá dentro dê certo, tá bom? A gente tem esses modelos bíblicos, mas o principal é a gente se apegar principalmente às orientações de Paulo quanto aos requisitos daqueles que desenvolvem esse ministério. Isso é importante, não ter na liderança nem desenvolvendo funções pessoas que não estão alinhadas com o Evangelho, com a palavra de Deus. Quanto à liderança, serve também da mesma forma, tá bom? Então é isso, tenham uma excelente semana e até uma próxima. Tchau, tchau.